abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4. Chegou Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, a partir do verso 5, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher de Samaria tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido? Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até o versículo de número 24. Amém? Glória a Deus. Com certeza, muitas vezes nós já ouvimos essa mesma leitura, esse mesmo texto. Hoje nós queremos enfocar um aspecto do nosso sacerdócio universal baseado nesse texto. O encontro dessa mulher com Jesus se deu, como diz o texto, numa cidade de Samaria chamada Sicar. E Samaria era um território que havia sido invadido pela Síria. E os sírios, para descaracterizar o domínio que as pessoas tinham e a identificação com a sua terra, eles tinham por estratégia tirar algumas pessoas daquela região e levar para a Síria, e trazer pessoas da Síria e colocar na região. E por conta dessa mestiçagem, os judeus, que eram extremamente ciosos da pureza da raça, eles tinham um estigma muito grande em relação aos samaritanos. Então, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Dizem os estudiosos que, inclusive, em determinados momentos, os judeus andavam a uma distância muito grande, só para não cruzar com os samaritanos. E nesse caso, o texto nos informa que Jesus, no versículo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria.
Jesus deixou a Judéia, voltou outra vez para a Galiléia, e o texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade apresentada não era uma necessidade, digamos assim, de trajeto, era uma necessidade da vontade de Deus, porque o desejo de Deus era salvar aquela mulher. É preciso nós nos lembrarmos que esse texto, ele traz, acima de qualquer coisa, uma realidade que trazia aos samaritanos uma dúvida constante. Inicialmente, o Estado de Israel era formado pelas 12 tribos. Depois de Salomão, com a morte de Salomão, os seus 2 filhos, o seu filho assumiu o trono e houve uma divisão. O rei do norte passou a se chamar Israel, o rei do sul passou a se chamar Judá, e a capital ficou Jerusalém, no sul, e no reino do norte ficou Samaria. E, naturalmente, os do reino do norte começaram a criar um sistema de adoração que não era coincidente com o de Jerusalém. E então, eles escolheram o Monte Gerizim. E é justamente essa dúvida dessa mulher samaritana. Ela coloca diante de Jesus uma dúvida. Quando ela percebeu que Jesus era um profeta, era uma pessoa de Deus, que sabia da vida dela, coisas que ela não tinha contado. Ele nunca havia visto aquela mulher. Então, quando ela percebeu que ele tinha conhecimento das coisas de Deus, ela apresentou a grande dúvida. Afinal de contas, onde é que a gente deve adorar? Os meus patrícios samaritanos dizem que é aqui nesse monte, Gerizim. Mas os seus patrícios, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Se Jesus estivesse simplesmente com o interesse de mostrar simplesmente a resposta a essa pergunta, ele diria: o lugar de se adorar é em Jerusalém. Mas Jesus tinha algo além disso para dizer. Jesus estava interessado em uma realidade que ultrapassava aquela realidade temporal. E Jesus então responde: olha, vós os samaritanos adorais o que não conheceis. Então, para que nós possamos realmente adorar a Deus, para que nós possamos ser sacerdotes do Senhor, nós precisamos ter conhecimento de Deus. É interessantíssimo nós lembrarmos que nossa adoração a Deus, a nossa vida como sacerdotes de Deus, necessariamente ela vai passar pelo conhecimento de Deus. E a gente pega então toda a história de Israel e começamos então a ver o primeiro sacerdócio, a primeira forma de adoração que foi sistematizada quando Deus revelou a Moisés que ele deveria construir um tabernáculo. Nós já temos dito que o desejo de Deus era que cada pessoa fosse um sacerdote. E nós já falamos sobre isso aqui. Mas as pessoas procuraram não se aproximar de Deus e pediram que Moisés então fosse o porta-voz deles. E então Moisés ouvia as palavras de Deus e transmitia ao povo. Em um determinado momento a Bíblia diz que o Senhor resolveu se manifestar e as pessoas começaram a se tremer e correr da presença de Deus. Então Deus criou o sistema do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um templo móvel, um templo feito através de tendas, de cortinas. E Deus instituiu então uma classe sacerdotal. As pessoas que iriam organizar, conduzir aquele templo, que era um templo móvel. Com o passar dos anos, o Senhor então estabeleceu que aquele templo deveria ser construído em algum lugar. E a gente vê que Davi resolveu se voluntariar para construir o templo, mas o Senhor não permitiu que assim acontecesse. O que eu gostaria de enfatizar nessa noite
é que a ideia de Deus não é uma ideia nova. A ideia de adorar em espírito e em verdade não é uma ideia nova. Eu gostaria de relembrar o que nós já falamos também, um acontecimento que se deu quando Davi resolveu levar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para Jerusalém. E a gente já falou sobre isso, que quando Davi foi levar a Arca, ele cometeu um erro de não fazê-lo de acordo com aquilo que Moisés havia ensinado. E então eles resolveram levar a arca, puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram a arca da casa de Abinadab, que está no alto da colina de Uzá e Aiô, e guiavam o carro novo. Mas, como vocês já sabem, aquele carro desequilibrou e um homem resolveu segurar a arca, e então o que aconteceu? Aquele homem ali morreu junto da arca de Deus. Mas enquanto Davi não providenciava o transporte da arca, diz lá no texto sagrado, no capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 11, diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. E as pessoas disseram a Davi que o Senhor tinha abençoado a família dele. Mas Davi não se conformou enquanto não levou a arca do Senhor para junto de Jerusalém. E então Davi organizou uma segunda empreitada. E desta feita ele o fez de acordo com aquilo que Moisés havia ensinado. Capítulo 13 de 1 Crônicas, nós vamos ver então que Davi resolveu levar essa arca, Mas aí nós vamos ver que no capítulo 15 de 1 Crônicas 14, 1, já que o 13 repete o que está em Samuel 6, então ele diz assim: depois de Davi ter construído casas para si mesmo na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. E então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus para o servirem eternamente. Ajuntou Davi todo Israel em Jerusalém para fazer entrar a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E aí nós vamos perceber que dessa feita Davi fez a coisa certa. Veja que no versículo de número 14 ele diz assim: assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então, aqui nós vamos ver o surgimento de um tabernáculo, do chamado tabernáculo de Davi. Então, Davi fez de acordo com o que havia sido ordenado por Moisés. Mas, aqui nós vamos ver um acréscimo no sacerdócio. Até então, todo o sacerdócio era feito da forma tradicional. Mas aqui nós vamos ver que Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentiu a direção de Deus e ele acrescentou algo que reflete nos nossos dias. O que foi que ele acrescentou, pastor? Ele acrescentou os cantores e instrumentos de música. Até então, nós vamos ver que a adoração era feita pelos sacerdotes, mas não havia absolutamente manifestação de música. Não está escrito em outros locais. Mas aqui, no verso 16, diz assim: disse Davi aos chefes dos levitas que encarregassem seus irmãos cantores para que, com instrumentos de músicas, com alaúdes, com harpas e símbolos, se quisessem ouvir e levantassem a voz com alegria. E aí Davi escalou pessoas. Davi colocou pessoas para que houvesse música, para que houvesse júbilo. O verso 25 demonstra também que Davi fez daquele evento um evento importante. E diz assim: assim Davi, as autoridades de Israel, os capitães de milhares, foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E nós vamos ver também que Davi instituiu uma forma de se adorar a Deus
com vestes talares. No verso 27 diz assim: Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi também levava sobre si uma estola sacerdotal de júbilo, e todo Israel acompanhou com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas, símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. Entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava por uma janela, e vendo Davi dançar e tocar, desprezou em seu coração. Coisa muito notável aqui nesse momento é a entrega de Davi à adoração. Nós vamos ver a partir do versículo 16, capítulo 16 de 1 Crônicas, que quando eles trouxeram a arca de Deus e colocaram no meio da tenda que Davi tinha armado, eles ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E nós vamos ver que Davi, ele se entregou tanto a adorar a Deus, que as pessoas o desprezaram, a começar por Mical, sua própria mulher. Então, nesse momento em que houve aquela alegria enorme, Davi escolheu pessoas para louvar a Deus, para exaltar a Deus, e ele colocou essas pessoas em turnos, para que não faltasse de forma nenhuma uma pessoa que estivesse promovendo a adoração. A Bíblia diz no capítulo 7, no capítulo 16, verso 7, diz assim: Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ações de graças. E aí nós vamos ver um salmo lindíssimo, que nós não vamos ler, porque são muitos versículos. Vai do versículo de número 9, do 8 até o 36. E a Bíblia mostra que Davi instituiu os sacerdotes para que eles oferecessem ao Senhor holocaustos. Então, o que passou a acontecer? Aconteceu que o louvor a Deus, a adoração a Deus, deixou de ser simplesmente aquela coisa que era antigamente monótona, mas a partir de então passou uma coisa que era um comprometimento. Deus passou a ser louvado por aquelas pessoas, e cada um deles se alegrava na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no verso de número 42 do capítulo 16 de 1 Crônicas, diz assim: Com eles estavam Emã e Jedutum, que eram responsáveis por fazer ressoar as trombetas, os símbolos e outros instrumentos de música sagrada, e os filhos de Jedutum estavam à porta. Nós vamos perceber que esse tabernáculo de Davi, ele traz uma forma de adoração em que há entrega. O sacerdote não era mais um homem que cumpria um ritual, uma coisa sem comprometimento, a tal ponto que quando a mulher de Davi o viu se comprometendo com aquela alegria toda, saltando, tocando, ela simplesmente o desprezou. Isso nos mostra o que a Bíblia Sagrada nos ensina no Novo Testamento. Nós também, como sacerdotes do Senhor, nós somos chamados por Deus para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Pastor, o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? Muitas pessoas nos dias de hoje participam de festas, de celebrações religiosas. Então as pessoas cantam, as pessoas louvam, as pessoas levantam as mãos, mas quando termina aquela reunião, é como se aquela pessoa estivesse embriagada. Certamente, cada um de nós já ouviu falar a exortação de Paulo aos Efésios, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
nós precisamos estar cheios do Espírito, e adorar a Deus cheio do Espírito é diferente. Muita gente apenas se embriaga com a adoração, muita gente apenas vai em determinado lugar e eles cantam, e eles se emocionam, mas quando eles saem daquele lugar, a vida deles continua a mesma coisa. A vida deles continua refletindo aquilo que o profeta Isaías disse, que Deus disse através do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, esse povo canta, levanta a mão e sente a emoção, mas a sua vida não tem o menor compromisso comigo. Deus procura adoradores, Deus procura sacerdotes que adorem a Deus em espírito, mas que adorem a Deus em verdade. O tempo com Deus, o serviço a Deus, é isso que Deus está procurando. A mulher samaritana ouviu de Jesus: Deus procura adoradores, o Pai procura adoradores. É importante nós dizermos que Deus não precisa de adoração. Nós vamos ler na Bíblia Sagrada que o Senhor é adorado no céu. A Bíblia Sagrada descreve em várias situações. Isaías diz que teve uma visão de Deus e os querubins adoravam a Deus e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá em Apocalipse nós temos descrições de adoração. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores. Eu e você são os adoradores que Deus está procurando. O Senhor deseja que nós nos comprometamos pessoalmente. Tem gente que adora a Deus, mas tem vergonha. Veja, quando Davi estava adorando a Deus, a mulher dele olhou para ele e, como quem dissesse: isso é o rei que está fazendo isso, agindo dessa forma, parece que está embriagado. Ele, na verdade, estava fazendo um ato de adoração a Deus com todo o seu ser. Jesus, a palavra de Deus nos ensina que nós acharemos Deus, encontraremos Deus, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Nós não podemos adorar a Deus pela metade, não podemos adorar a Deus 90%. A adoração que Deus quer é uma adoração 100%. O que Deus deseja de nós é que eu e você sejamos verdadeiramente adoradores. Lembremos que nós somos hoje o templo de Deus. Nós somos constituídos santuário de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando Paulo nos ensina assim: não sabeis vós que sois o santuário de Deus, ou o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se antes havia um templo e a presença de Deus estava se manifestando naquele templo, hoje eu e você somos o templo. Se antes alguém precisava carregar a arca da aliança, os sacerdotes carregavam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, eu e você representamos a presença de Deus. Que presença de Deus nós temos representado? Será que quando a gente anda por aí, as pessoas olham para nós e veem a presença de Deus? Será que na nossa casa as pessoas veem a presença de Deus? Na nossa vida, será que os nossos vizinhos veem a presença de Deus? Os nossos colegas? Nós fomos chamados para sermos santuário do Senhor. É importante lembrarmos que nós fomos criados para o louvor e glória da graça do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz assim: e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É interessante nós percebermos que hoje já não existe mais sacrifícios de animais, mas o autor aos Hebreus nos ensina, no capítulo 13 e versículo 15, que tipo de sacrifício nós devemos oferecer a Deus. Capítulo 13 de Hebreus, do verso 15 em diante, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus
sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Pastor, o que seria sacrifício de louvor? Vou lembrar para vocês o que aconteceu com 2 discípulos de Jesus, que está lá em Atos 16. Vocês já devem lembrar, a Bíblia Sagrada diz que era meia-noite e aqueles discípulos estavam ali presos. Eles haviam pregado o Evangelho e as pessoas o colocaram na prisão. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e verso 23 a seguir, 22 a seguir. A multidão levantou-se unida contra eles e as autoridades, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-no na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Situação difícil, né, irmãos? Situação difícil. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos exultavam. Os irmãos imaginam o que seria louvar a Deus, estando com as roupas rasgadas, tendo recebido açoites, estando preso no cárcere interior e com os pés presos num tronco. Isso é sacrifício de louvor, né? Isso nós podemos dizer que é sacrifício de louvor. Louvar a Deus, irmãos, quando nós estamos com dinheiro no bolso, com saúde. Louvar a Deus quando nós estamos em liberdade é tranquilo. E mesmo assim tem gente que não quer louvar. Mas esses homens mostram para nós o que é sacrifício de louvor. Quando a gente chega para louvar a Deus, se você não está com vontade, faça, como dizem alguns, segredo para orar. Quando você não tiver vontade de orar, ore até ter vontade. Pronto, está resolvido. O sacrifício de louvor é um modo de nós adorarmos a Deus como sacerdotes do Senhor. No entanto, o autor aos Hebreus, voltando ao capítulo 13, ele diz que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas ele diz: não vos esqueçais de fazer o bem. Nós não podemos simplesmente oferecer a Deus sacrifício de louvor e a nossa vida ser uma contradição daquilo que nós louvamos. Quando você louva a Deus, você diz: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Aí Deus pede para você fazer alguma coisa, e o que você diz? De jeito nenhum, ou nada. E aí você acabou de dizer que Deus era soberano, mas você não está disposto a obedecer. O que está acontecendo? Aquilo que Deus disse a Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu e você precisamos oferecer a Deus sacrifício de louvor, mas nós precisamos também nos lembrar de fazer o bem, de viver uma vida correta diante de Deus. Ele diz em seguida, e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Quais são os sacrifícios que nos restam como sacerdotes dessa nova aliança? Precisamos agora imolar cordeiros, imolar bodes, bois, absolutamente. Nós precisamos oferecer a Deus sacrifício de louvor, confessar o nome do Senhor. Precisamos testemunhar de Jesus. Precisamos ter uma vida que agrade a Deus e precisamos repartir com os outros aqueles que precisam mais de nós. A Bíblia diz também que faz parte desse culto a Deus obedecer aos seus guias e se submeter a eles, pois eles cuidam de vós como quem há de prestar contas a Deus. É preciso também orar uns pelos outros. Hoje eu e você somos adoradores que o Pai espera que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus é muito mais do que cantar. Uma cantora até tem uma música, ela diz: adorar a Deus é mais que cantar. E nós sabemos o que a palavra de Deus nos ensina. E esse ambiente de adoração que nós devemos
atingir na nossa vida, é um ambiente onde nós devemos ter o conhecimento de Deus. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Então nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para poder adorá-lo. A adoração de Davi foi uma adoração de tanta rendição que a sua mulher Mical o desprezou. Mas isso custou caro. Essa Mical nunca mais teve filhos. Ela ficou envergonhada durante toda a sua vida. A adoração a Deus exige uma conexão com Deus, um relacionamento com Deus. Não é somente ajuntar pessoas e um animador de auditório bota todo mundo para cantar. A gente já viu isso outras vezes. Tem gente que tem um carisma, ele bota as pessoas para cantar, bota as pessoas para pular, mas isso é simplesmente atos humanos. A adoração a Deus, ela exige que as pessoas se conectem com Deus e se rendam a Deus, se humilhem perante a face do Senhor. E é esse tipo de adorador que o Senhor está procurando. É esse tipo de adorador que Jesus disse que o Pai está procurando. Esse tipo de sacerdote que Deus deseja que nós sejamos. Pessoas que se conectam com Deus, pessoas que se colocam diante do Senhor em completa rendição, que conhecem a Deus e se submetem à sua palavra. Eu e você fomos chamados para estarmos bem pertinho de Deus. Quando a gente lembra lá no Éden que o homem tinha comunhão com Deus, e aí Deus pergunta para o homem: Adão, onde estás? Interessante essa pergunta de Deus: onde estás? Porque Adão ainda não tinha se apercebido, mas ele estava longe de Deus. E o que separava Adão de Deus? Isaías responde: os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então nós precisamos adorar a Deus em santidade. Nós precisamos buscar o perdão pelos nossos pecados, colocarmos-nos diante de Deus em conexão com Ele, em rendição a Ele, conhecendo a Deus e procurando agradá-lo e adorá-lo de fato, em espírito, em verdade, buscando com todo o nosso coração. Davi se rendeu de uma maneira tão completa que a esposa olhou e disse: nem parece o rei, nem parece o meu marido. Porque ele ali estava numa condição de adorador. Ali ele estava numa condição de que ele não era a maior autoridade. A maior autoridade era o Deus que ele estava adorando. E ele foi de uma adoração tão contagiante que a Bíblia diz que todas as pessoas também adoravam com aquela mesma intensidade. E eles adoravam o Senhor. Sabe quanto tempo demorava essa adoração? 24 horas. Porque uma turma saía, passava 6 horas ali, louvando, cantando, e Davi disse: não pode parar, a adoração é contínua. Outra turma entra de mais 6 horas. E hoje, irmãos, eu e você que somos o templo do Senhor, quanto tempo demora a nossa adoração? Pastor, a adoração é uns 20 minutos, né? Às vezes o pregador vai pregar: pastor, quanto tempo dá para a mensagem, né? Aí a gente calcula, vai ter o momento da adoração. O momento da adoração no templo pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora. Tem igreja que canta muito e adora muito. Mas o que Deus quer é que eu e você sejamos adoradores 24 horas por dia. Quando nós vamos levantar da nossa cama, já devemos adorar. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e sermos adoradores 24 horas por dia. Por isso que Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. É esse o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus.